Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso canal Saúde e Longevidade. Já curte aí o nosso canal, compartilha e ativa o sininho para receber notificação dos próximos vídeos. Hoje nós vamos falar com a doutora Heloísa Perry, pediatra, e o assunto vai ser introdução alimentar. Pode rodar a vinheta. Oi, Elo, seja muito bem-vinda ao nosso canal, ao nosso podcast Saúde e Longevidade. É muito bom ter você aqui de novo. Muito obrigada pelo convite. Adoro vir conversar, bater papo e também trocar experiência e informação. Que bom. Esses dias você teve aqui, a gente falou muito sobre amamentação, né? Várias dicas para as mamães que estão voltando ao trabalho e ainda estão amamentando, né? Como é possível fazer essa amamentação ser leve, né? Sim. E foi muito bacana o assunto. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre já o próximo passo, que é a introdução alimentar do bebê. Sim. Gente, doutora Elo, né? Que tem 2 bebês, né, Elo? Tem o João, de 2 anos e 5 meses, e tem o Augusto, de 7 meses. Então, tô vivendo a introdução alimentar de novo lá em casa. Exatamente. Já passou pela fase do João, né? E agora tá com a introdução alimentar do bebê, de 7 meses. E como que tá sendo esse processo para você? Muito embora você já tenha experiência, é diferente de um bebê pro outro? Completamente diferente. Tá sendo ótimo, porque com o João eu fui com muita ansiedade. Com o João criei muita expectativa. O que eu falo todos os dias no consultório, eu falo, não crie expectativas. E eu criei. Então, e o João não comia bem. João mamava muito, não comia bem. Então, a hora de dar a comida pro João era uma hora que pra mim era sofrida. E agora tá delicioso, porque o Augusto é um comilão. Então, ele já mamava bem, né? Também. O Augusto também mama bem, mas agora ele se mostrou um comilão, assim, não tem uma fruta que tenha rejeitado até o momento, comida tá indo super bem também, sopa, tá tudo É que a gente vê muito assim, né? Às vezes uma introdução alimentar ali no Instagram, né? Que é lindo, maravilhoso, a criança nem suja, né? O chão para comer. E aí ela come de tudo. Mas na realidade não é assim, né, Elo? Não é. Assim, a gente tem que deixar a criança ter contato, a gente tem que deixar a criança se sujar. São texturas novas, cores novas, sabores novos, aromas novos, né? Ele tinha ali o leite. Se era um bebê que tomava fórmula, era a mesma cor de leite, mesmo cheiro de leite, mesmo sabor do leite, sempre. O que amamenta na mãe ainda tem uma certa variação de paladar, né? Dependendo do que a mãe come, pode mudar um pouquinho. Mas era leite, né? Era líquido, deglutia com tranquilidade. E agora é tudo novo para ele, né? Exatamente, tá aprendendo, né? Tá aprendendo. Se a gente às vezes come alguma coisa e não gosta, imagina a criança, né? Algo que a gente não tem o hábito de comer, né? Enfim, como a gente falou agora há pouco, a minha filha só come arroz branco, não gosta do integral, mas ela nunca serviu integral para ela antes, né? Então ela não tem esse paladar. Sim. Hoje, né? É possível que venha a ter, né? Mas hoje ela não tem. E qual é o momento ideal para começar essa introdução alimentar, Elo? Hoje a gente sabe que é com 6 meses de idade, tá? E a Sociedade Brasileira de Pediatria fala na idade cronológica dos 6 meses e sinais de prontidão. Então, o que são esses sinais de prontidão? É quando a criança já tem um mínimo controle do tronco para ficar sentado, né? Então, quando senta no cadeirão, sempre com cinto, né? Quando senta no cadeirão, ainda tem uma boa postura. Pode ser que fique escoradinho um pouco do lado, um pouco do outro, ainda fique muito encostado, mas tem que ter um bom controle de tronco. Essa criança tem que ter interesse em ver o que os pais estão comendo, em levar a mão à boca enquanto os pais comem. É muito constante no consultório os pais falarem assim, nossa, mas se eu for comer alguma coisa com ele no meu colo, ele já tenta pegar. Isso é um sinal de prontidão. Então, levar a mão à boca, levar brinquedos até a boca, porque mostra que a coordenação já tá boa, e diminui o reflexo de protrusão da língua, né? Que é aquele de ficar jogando as coisas para fora da boca. Então, tudo isso é avaliado na consulta pra gente já liberar essa introdução alimentar.
E tem algum alimento ali que já é recomendado, indicado logo de início, e algum que também é recomendado evitar de início, ou é tudo liberado? Como que funciona esse começo para criança? Então, a gente tem visto assim uma grande mudança em relação à introdução alimentar. Hoje muitos orientam todos os tipos de alimento desde o início. Eu ainda no consultório eu gosto de começar primeiro com uma fruta, uma vez no dia, geralmente pela manhã. Deixa essa criança ter contato com outros paladares, outra textura na boca. Então, à medida que ela vai acostumando, a gente progride para mais uma fruta. Mas assim, em questão de qual fruta, isso não tem restrição. Pode ser qualquer fruta. Em questão de, quando eu for dar o almoço, pode ser carne de porco? Não pode, né? Pode, sim, pode dar carne de porco, pode dar peixe, porque antes falava, não vai dar porque pode dar alergia. E o ovo? O ovo a gente dá, sim, e dá inteiro. Antes dava só a clara, depois só a gema. E hoje a gente sabe que pode dar. E a gente até tem um período que a gente chama de janela imunológica, que é ali de 7 a 9 meses, que é o período que a gente tenta introduzir tudo. Os alergênicos principalmente. Então, o ovo, o peixe, camarão, tem a maneira da gente fazer, a maneira da gente preparar, a maneira da gente ir oferecendo, mas a gente oferece nessa janela imunológica para diminuir a chance de alergia no futuro. E Elô, já que você falou do camarão, vou já fazer uma consulta aqui. Aproveitar, né? Que você já tá aqui na minha frente. O camarão não introduziu nesse período de 7 a 9 meses. É possível depois? Como é a melhor forma de fazer? Por exemplo, eu não fiz com o Manu ainda. E às vezes a gente vai comer, que nem esses dias a gente foi no restaurante, pedimos um prato com camarão. Eu pedi outro separado para ela, sem camarão, para ela não comer nada que tivesse contato com o camarão. Por medo, né? A gente fica receoso, né? Por falta de informação mesmo. Qual é a forma ideal para fazer essa introdução? Para saber se ela tem alergia, porque às vezes nem tem, né? Às vezes não tem. Na maioria das vezes não tem mesmo, tá? Então, um dia na sua casa você vai preparar e primeiro você vai passar o camarão na boquinha dela. Veja, não vai ter nenhuma reação alérgica local, não vai ficar vermelho, não vai ficar inchado, nada assim. Aí você já pode dar para ela comer depois de 5, 10 minutinhos, tá? E se tiver alguma coisa, aí sempre pronto-socorro. Porque às vezes faz anafilaxia, né? Que é uma alergia grave, e aí precisa de medidas de pronto-socorro. Mas a gente orienta no começo para famílias que vão ter contato sempre. Então, por exemplo, se na sua casa vocês comem, vamos introduzir para a Manu, porque ela vai ter sempre contato que vocês estão sempre comendo. Mas se é uma casa que o pai não gosta, a mãe não gosta, a mãe não compra, não faz, aí também a gente vai ponderar. Para que eu vou oferecer se também não vai ter mais contato, né? Porque eu oferecer nessa primeira vez de 7 a 9 meses, ficar muito tempo sem oferecer, também posso provocar reação alérgica depois. Entendi. Então, o ideal é passar na boca. Porque aí seria uma reação menor do que ela ingerir. Se vai ficar vermelho, se vai ficar Se ficar inchado. Vermelhinho, já precisa ir pro pronto-socorro ou não? É só para dizer que ela tem, aí a gente não já prossegue. nem vai liberar. Entendi, vou fazer esse teste. Não, mas é bom, a gente tira a dúvida, porque às vezes tá na casa de um coleguinha. É bom a gente saber, pode ou então não pode, né, comer. E como você disse, às vezes você dá naquele momento da introdução, não tem alergia, passa muito tempo sem oferecer e apresenta. E quando a mãe vai dar achando que não vai ter problema nenhum. Então, é um alimento que tem que estar tomando cuidado. Ele é potencial alergênico, né? O camarão, o ovo, amendoim. Então, hoje a gente sabe, nos Estados Unidos, as crianças às vezes andam até com caneta de adrenalina, né? A EpiPen, que a gente fala. Que é uma criança que sabe que tem alergia a amendoim, ela já anda com essa caneta. Porque nos Estados Unidos tem muito contato com as nuts, né? E com pasta de amendoim, em lanche, em tudo. Então, aqui a gente pede também pra introduzir. Mas eu vou dar um camarão pro meu bebê de 8 meses. Desculpa, um amendoim? Não, o risco de engasgar é muito grande. É maior do que ter alergia. Pelo amor de Deus, né? Mas o que a gente pode fazer?
bata o amendoim, faz uma pasta ali, não adiciona açúcar, não adiciona mel, mas faz uma pasta e passa na banana um dia, sabe? E oferece, desde que já tenha comido a banana também, né? Porque às vezes se você nunca deu a banana, nunca deu o amendoim, imagina você faz uma alergia, você não vai saber o que foi. Se foi a banana, se foi o amendoim. Exatamente. E você falou do mel. Qual é o cuidado com o mel? Qual é o momento certo da mãezinha introduzir? De 1 ano, tá? E tranquilamente pode oferecer. Crianças abaixo de 1 ano não podem de jeito nenhum ter contato com mel por causa do risco de contato com a bactéria do botulismo, né? E assim, eu gosto de falar de 1 a 2 em preparações e liberar mesmo depois de 2 anos. Entendi. Na Manu eu esperei, tipo assim, 2 anos e meio. Falei, agora eu tô mais segura. Porque a gente, né, fica apreensivo de oferecer antes, né? Depois que passou desse tempo, daí pode... o mel não tem quantidade? Como que é? Ele é açúcar. Então tem que ter limites também, né? Eu uso muito mel lá em casa quando o Manu tá meio gripadinha, tossindo. E o mel é muito legal pra tosse, viu, Mari? Todo mundo fala, dá uma colher de mel, mas ninguém nunca explica por quê, né? Uhum. Na verdade, quando você dá a colher de mel, quando você engole, ele faz uma camada, uma película protetora. Então, vai evitar o contato do catarro com o tecido da garganta, né? Que é o gotejamento do catarro, então diminui mesmo a tosse. É melhor, alivia durante a noite, que a hora que a criança deita, né? Exatamente. Que vai dar a tosse. Nossa, uso muito mel a meu favor. Tem mãezinhas que usam o própolis sem álcool, né? E eu já uso mel, acho prático. E Manu ama o mel, então tem até que segurar, porque sabe aqueles melzinhos, sachêzinho, deixar ela come a minhoquinha inteira, né, em um dia. Ela adora mel. E Elô, como a gente faz para poder balancear essa alimentação do bebê na introdução alimentar com o leite, seja o materno, seja a fórmula? Ali a gente vai... Assim, nunca é tão rígido, né? Mas a gente vai tentar estabelecer uma rotina. Então, o bebê acordou, mamou, aí a próxima mamadeira em torno de 9, 9h30 da manhã, que seria ou mamar na mãe ou uma mamadeira, troca por uma fruta e depois continua com todas as mamadas. Quando já tem a segunda fruta, aí na hora da tarde, umas 3 e pouco, ali quando ia mamar, troca por essa fruta. E tira mesmo o leite, tá? Usa só a fruta mesmo. E quando entrar o almoço, a gente também tem que tirar o leite. A gente sabe que o leite materno inibe um pouco a absorção de ferro no organismo da criança. Então, evitar, deu o almoço e já dar o leite logo em seguida, né? Aí a gente vai trocando, não é muito rígido, tudo isso você pode ver de acordo com como a criança vai aceitando as refeições mesmo, mas é progressivo. Então troca aquela mamada pelo alimento, né? Pela refeição, não dá a refeição mais o mamar, né? Senão a criança vai dar uma engordadinha. Qual é a importância de variar os tipos de alimento oferecido? É isso que a gente acabou de falar da Manu, né? Hoje você tentou dar um arroz integral que ela nunca tinha comido. Então, oferecer, né? Quanto maior repertório ela tiver contato, maior chance dela comer no futuro, né? Então, é para aumentar a mesma variedade de alimentos dessa criança. De já familiarizar o paladar dela com aquele alimento, né? Exato. Muito embora a gente está aqui falando da introdução alimentar, mas você, como eu já tenho bebê, a minha tem 4, o João tem 3, né? Tem 2,5. 2,5. E a gente sabe que lá na frente as coisas mudam, né? A criança às vezes come de tudo, de repente ou aceita bem os alimentos, né? Principalmente os legumes, nessa fase de introdução alimentar. E depois, quando ela cresce, ela fica muito... Às vezes passa por fases seletivas ali que ela não aceita aqueles alimentos que ela amava. E assim, a gente fica sem entender, né? E frustrada, né? Às vezes passa a comer coisas que não gostava. Manu não comia ovo de jeito nenhum, dava ânsia nela. Hoje ela ama ovo, come até no café da manhã ovo cozido. Então, assim, como explicar esse fato?
E é da criança mesmo, né? Primeiro que ali, a partir de 1 ano de idade, diminui a necessidade de tanta caloria. Porque se a gente for pensar, até o 1º ano do bebê, ele cresce muito, engorda muito, né? E depois o crescimento, a velocidade de crescimento cai, a velocidade de ganho de peso cai e consequentemente, cai a necessidade de caloria também. Então, ali por volta de 1 ano, ele vai dar preferência para alimentos, para carboidratos, né? Você vai ver, é macarrão, a batata, o arroz, porque ele vai diminuir esse gasto calórico também. Aí, com 2 anos de idade, é aquela seletividade alimentar. Nossa. Não gosto disso, não gosto daquilo. Não quero, não vou comer. Não quero, e assim, coisa que ele comia super bem, como você disse, não vai comer. Depois, por 4 anos, tem nova fase de seletividade alimentar. Então, assim, a alimentação do bebê da criança é cíclica, né? E a gente tem que estar toda hora ensinando que tem outras opções, mostrando trocas. Ah, não quer comer feijão? Mas olha essa ervilha, esse grão de bico. Então, tentar trocar pelos mesmos grupos alimentares. E assim, a criança passa por uma fase, é o que eu tô passando agora, né? Que ela tá com 4 anos. Ela olha, assim, às vezes uma coisa nova, né? Não quero isso, não gosto. Olha com cara feia, né? Aí fala, não gosto, mas você nunca provou, né? Isso. Agora ela tá começando assim, filha, prova, dá uma mordidinha bem pequenininha. Se você não gostar, você pode cuspir na minha mão. E agora começou a provar, mas há um tempo atrás, não, eu não quero nem provar, porque eu não gosto, eu já sei que eu não gosto. O meu tá na fase do não gosto. Não gosto, não quero provar. O João fala, é ruim. Então você vê, gente, em todas as casas é igual, não muda, não tem diferença. E não é porque a gente trabalha com isso que melhora. Então às vezes a gente acha Talvez assim, eu não desista com tanta facilidade, né? Talvez eu insista um pouco mais ou bole alguns outros planos, mas acontece na minha casa também. E Elô, você falou, a gente falando sobre a quantidade e tudo mais, existe alguma prática específica que pode ajudar a prevenir a questão da obesidade infantil? A gente estava falando até lá no consultório aquele dia sobre alimentação nas escolas. Hoje é muito liberado a questão de levar o lanche, Sim. né? Enfim, muito embora tenha escolas que agora tem mais restrição na cantina, algumas não. E a gente sabe que as mães buscam mais praticidade na hora de montar Sim. o lanche da criança, de fazer a lancheira com essa correria do dia a dia. Então, qual seria assim, uma prática que a gente poderia usar para prevenir essa obesidade infantil durante essa introdução alimentar, já lá no começo, para que as crianças já cresçam com hábitos mais saudáveis? A gente fala dos 1000 dias, Mari, que isso envolve desde a gestação materna. Então, por que durante a gestação você vai comer alimentos que você não quer oferecer para o seu filho na introdução? Dá para começar agora? Né? Então, assim, na gestação você vai comer muito chocolate, muito ultraprocessado, e depois na introdução alimentar você não vai querer oferecer isso, né? Então, você tem que ter uma alimentação balanceada desde ali da gestação, né? Então, a gente pega o tempo de gestação e os 2 anos de introdução alimentar para oferecer todos os grupos alimentares, de preferência tudo in natura, né? Evitar processados, ultraprocessados, e com maior gama possível. Então, em vez de eu mandar um bolinho daqueles de pacotinho pronto, tenta fazer o bolo em casa. Então, assim, hoje a gente tem... O Instagram traz muita opção de conta de nutricionista que mostra como fazer um bolinho, como fazer um biscoito. Eu nunca comprei desses bolinhos de pacotinho pro João, mas ele adora bolo de banana. Então, é um ovo, uma banana, uma colher de farinha de aveia. Bate ali e põe no micro-ondas, sabe? E você já fez um bolinho para ele. Faz aquele estilo cupcake, né? Exatamente, tem alternativas, né? Tentar sempre o mais natural possível. Tentar mandar na lancheira, como a correria do dia a dia, né? Mas prepara de um dia para o outro. Pega daqueles queijos de palito. Hoje a gente tem várias marcas que podem até ficar fora da geladeira. Já põe um queijo que vai entrar uma proteína com laticínio. Corta uma fruta. Um pãozinho que você consegue fazer em casa. Ou mesmo pão de padaria, mas evitar uma bisnaguinha, que é aquela cheia de açúcar que vem num pacote. Ninguém lê a mãe vai ficando assim, gente, vamos mudar de assunto? Ninguém lê o rótulo da bisnaguinha, né? Mas é açúcar. Gente, eu compro integral. Mas tem açúcar.
E Olha mesmo só, essa tá de vendo? fermentação natural tem açúcar. É essa que eu compro. Mas você vê, gente, é difícil às vezes você achar. Você tem que procurar uma padaria que venda aquela bisnaguinha feita na padaria, né? Que vence em 3 dias. Exatamente. Essa daí que, na verdade, é o certo, né? Que tem menos conservante, menos Exatamente. tudo, né? Mas realmente a gente peca, às vezes nem intencionalmente, mas justamente pela praticidade. E acha que tá dando algo saudável ainda pra criança. Bom, né? Sabe uma coisa que é bem legal em relação à lancheira da criança? No domingo, tira ele 10, 15 minutos para pensar o que você vai mandar na semana inteira. Então, mesmo que você não tenha feito a compra no final de semana, você vai fazer a compra na segunda. Na segunda eu vou mandar uma panqueca de banana. Na terça eu vou fazer um pão de queijo de frigideira. Na quarta ele vai levar um pãozinho da padaria, desse pãozinho mais molinho, com morango. Então, organiza ali Um planejamento. Exatamente, faz um planejamento. Isso facilita. Porque, se no dia que for o pãozinho com morango, você pode cortar isso no dia anterior. Você já põe nos potinhos, deixa o pãozinho já no potinho, deixa o morango na geladeira, depois é pôr na lancheira, já vai facilitar. Hoje a Manu me pediu, vou te contar o que ela levou hoje na escola. Me conta. Bolo de chocolate de pote. A cara da pediatra. Mas o que acontece? Você vê como que é a Manu, eu mando a lancheira todos os dias. Já mando errado que eu mando essa bisnaguinha aí que ela gosta e com uma fruta e um suco. Eu compro sempre aquele de Yakult, maçã. Sei, de maçã. Que você falou que pode, aquele lá, né? Aquele não tem Então adição de ela açúcar. sempre leva isso aí na lancheira dela. Eu falo, tadinha, nem muda. Eu falo, deixa ela escolher a fruta. Uva, manga, banana, as frutas que ela gosta. Maçã, ela escolhe a fruta e eu mando. E básica, assim, uma lancheira sem muita coisa. Ontem ela veio, mãe, eu quero... Lá na cantina tem bolo de chocolate. Eu quero amanhã bolo de chocolate. Aí eu já não mandei lancheira. Você mandou o dinheiro. Não, lá já você pode- pede na cantina, eles entregam na sala. Mas então, não- muitas mães fazem. Aí acaba assim, ela conhece, ela sabe o que tem na cantina. E tudo bem Muito uma embora ela não vez, coma, né? Aí ela falou, também tem cachorro quente. Falei, filha, você vai ter que escolher, né? Uma coisa ou outra. Hoje, o bolo de chocolate ou o cachorro Exatamente. quente. Mas assim, eu acho engraçado, porque lá em casa a gente nem come cachorro quente. Né? Mas e ela já sabe até o nome da comida. Ver os amigos comendo, né? Não tem jeito. Isso é uma coisa que a gente escuta bastante também. Nossa, na escola eles comem tão bem e na minha casa não. Mas o seu prato tá sendo igual do coleguinha? Porque eu trabalhava numa cidade que atendia muita criança que frequentava a escola pública. E o prato vinha montado. Então, vinha o arroz, vinha o feijão, vinha a proteína, né? A carne. E vinha ali o legume e a verdura. E quando todas as crianças estão comendo a mesma coisa com prato igual, o seu filho também come. Aí, quando você senta à mesa com o seu filho, você põe também verdura, legume no seu prato para ser exemplo para ele? Eu coloco. Mas Então, é difícil mesmo assim introduzir. Mas é o que você disse pra mim aquele dia, né? Não desistir, coloca, fala. Hoje, agora eu tô fazendo mais. Eu tô colocando no prato dela. Não, você não quer comer, não tem problema. Pode deixar aí. Mas amanhã você vai experimentar, né? E tentando introduzir de novo. É um desafio, né? A introdução alimentar não é simples. Não é fácil. E não é só esse... as pessoas... A introdução alimentar, tudo bem. A introdução, de fato, é ali. Quando a criança começa a se alimentar. Mas depois, é algo contínuo, né? Eu falo que até agora eu tô introduzindo pra Manu, porque... Até 2 anos de idade a gente chama de introdução. Mas é muito difícil você ter mostrado tudo que tem pra comer até 2 anos de idade. Exato. E também ela ter aceitado tudo nessa fase, né? Ou já ter aceitado, deixar de aceitar, mudar dos hábitos, né? Enfim. E, Elô, qual seria... você falou do ferro, né? Aquela hora da alimentação do bebê. Do leite. Qual seria a melhor maneira de introduzir alimentos ricos em ferros para a dieta do bebê e, de repente, para até questão da amamentação do leite materno? É o horário do almoço e do jantar mesmo. É só evitar de dar o leite logo em seguida. O leite logo em seguida da refeição pode diminuir a absorção. E hoje a gente sabe que alimentos cítricos aumentam a absorção do ferro. Então, ele comeu ali o espinafre, a carne, comeu o prato com alimentos ricos em ferro, dá um pedaço de laranja para ele chupar.
dá um pouquinho de suco de laranja. Isso vai aumentar a absorção de ferro. Entendi. Suco de limão. E como que a mãezinha pode lidar com possíveis reações adversas ou intolerâncias alimentares durante essa fase? Isso é difícil, né? Porque às vezes é difícil até a gente descobrir o que tá causando isso. Porque você vê uma criança que vem mudando o padrão, deixa de ganhar peso. Então, nem sempre é tão fácil a gente saber de onde que tá vindo o problema. Reações alérgicas graves vão mostrar na hora, né? Então, vai fazer uma urticária com manchas na pele que coçam. Uma anafilaxia pode cursar com essas manchas na pele e dificuldade para respirar, ou vômito, né? Então, essas reações mais graves são mais agudas, mas tem reações a longo prazo que nem sempre são fáceis da gente descobrir. Tudo isso tem que ser bem estudado. O que ele comeu naquele dia, passou a comer o que agora que ele está apresentando tais sintomas. E Elo, uma pergunta que eu quero te fazer, que é sobre o leite depois dos 2 anos, que seja, enfim, depois de uma fase. Parou de fazer o aleitamento materno, vamos supor. Ou então já tá se alimentando bem, enfim. Qual é a importância do leite para a criança? Eu tinha um professor que falava, o homem é o único que continua tomando leite, né? Você já viu o bezerro para de mamar, nunca mais toma leite. O cachorro desmama da mãe, nunca mais toma leite, né? Meu professor falava isso. E a gente sabe que à medida que a gente que envelhece, diminui a quantidade de enzima que degrada leite. Por isso que leite fica tão intolerante para idoso, né? Dá mais gases, mais diarreia. Então, se a criança tem uma dieta saudável, uma dieta rica nos derivados, não tem uma necessidade de tomar um copo de leite. Mas se for do comportamento dela, tomar um copo de leite, desde que seja sem achocolatado, sem os adjuvantes ali para adoçar esse leite, não tem problema nenhum. Quando que a mãezinha pode introduzir o Nescau? Não deveria introduzir nunca. Que horror, Elo. Coitada das crianças. Você sabe que ontem eu tava fazendo a mamadeira do João ainda é uma mamadeira antes de dormir à noite, né? E eu falei, nossa, é sempre esse leite sem gosto, né? Tadinho. Mas aí eu penso, mas e a composição do Nescau? Que horror que é, né? Mas, na verdade, se você parar bem pra pensar, a gente fica assim, tadinho, porque a gente conhece o Nescau. E eles não conhecem. Mas eles não conhecem. E aproveitando do Nescau, a gente sabe que tem... principalmente as avós, né, que a gente falou da introdução alimentar, mas seria legal a gente falar desse assunto, do chá pro bebê, né, enfim, e eu falo, minha sogra, que não me escute aqui, né, tomara, dava no chá do Edmundo açúcar. Tipo assim, açúcar e chá. Mas isso era dado mesmo, né? Era dado. E hoje, assim, as pessoas têm mais esse conhecimento. Só que tem a avó que dá a dica né? Eu ainda recebo muito. Isso. Minha avó falou que eu posso dar esse chá pra cólica. Ou fungicória pra cólica, né? Ou dar um pouco de água porque tá calor. Não, até 6 meses a gente vai ficar no leite. Depois de 6 meses a gente entra assim com chá e pode dar água. Mas é sempre sem adoçar. Sem açúcar, né? Sempre sem açúcar. Porque a gente cresceu assim, né? Era diferente, né? Eu falo assim, hoje nós temos muito mais acesso à informação. A gente cresceu tomando leite com açúcar e Nescau, né? Sendo que o Nescau já tem açúcar. É puro açúcar. Né? E assim, mudou muitas coisas. E hoje a gente tem informações que podem nos trazer benefícios lá na frente, né? Por isso que as pessoas estão vivendo mais. Vivendo mais e vivendo melhor. Eles até me perguntam, por que a pediatria mudou a abordagem, né? Não é só mais curativa, é uma pediatria preventiva pra gente entregar um adulto, um idoso mais saudável lá na frente, né? Exatamente. Elo, foi ótimo conversar com você. Muito obrigada. Obrigada por trazer essas dicas. Tem mais alguma dica que você daria para as mamães que estão nessa fase de introdução alimentar, que vão iniciar a fase de introdução alimentar ou que estão gravidinhas, enfim? Que caíram algumas coisas que nossas mães faziam com a gente, que a gente não precisa bater tudo mais, que a gente não precisa passar em peneira tudo, que a gente pode sim oferecer pedaços, mas a consulta de introdução alimentar é uma consulta até mais demorada, porque ela é muito gostosa.
cuidadosa, né? Da gente ir apresentando várias opções. E com a correria do dia a dia, mesmo assim, dá pra gente oferecer comida boa pro nosso filho. Comida saudável, assim, porque dá pra gente planejar. Eu gosto de mostrar no consultório o que eu fiz com o João. Agora eu tô fazendo as fotos e os vídeos tudo de novo com o Augusto. Então eu preparo tudo. Hoje eu tenho ajudante, né? Graças a Deus, tem 2 pessoas me ajudando, mas assim, dá pra gente preparar, e elas preparam pra mim, e a gente congela tudo em forminha de gelo. Você já viu isso? Já. Então a gente congela tudo em forminha de gelo. E depois pro dia a dia a gente vai tirando as porções. Então hoje eu tirei pro Augusto um quadradinho de arroz congelado. Nossa, um quadradinho. até arroz? Sim, o arroz, o feijão, tudo. Então um quadradinho de arroz, um quadradinho de feijão, um de frango desfiado num molhinho de tomate natural e um de brócolis. Então, assim, vai tirando todas as porçõezinhas. E como você faz várias porções, vários tipos de carne, dá pra você ir rodiziando. Não vai comer sempre o frango, sempre a carne moída, sempre a carne desfiada. Então... No próprio... Ah, tá. Eu já tinha visto da forminha de gelo o suco, enfim. Mas eu não a fruta para bater com água, mas eu não tinha visto. A comida mesmo, né? Olha Hoje só. a gente tem essas forminhas de silicone e que vem a tampa de plástico. Tampa. Então você congela, depois destaca tudo, põe num saquinho desses de Ziploc e vai tirando as porções. Que legal, olha só, a dica fica aí, né, gente? É só seguir. Planejamento é tudo, até para nossa alimentação. Quando a gente se planeja e se organiza, vai tudo melhor. A gente consegue se alimentar melhor. E escapa menos, né? Escapa menos. Se a gente deixa para montar a lancheira, como você disse, meia hora antes de sair para ir para a escola, vai o que tem. Né? E o que dá tempo e o que é mais fácil. Então, Delô, obrigada por ter vindo aqui mais uma vez, tomado seu tempo precioso para estar aqui com a gente. Gente, curtam, compartilhem. Aqui em cima vai ficar o QR Code com o Instagram da doutora Heloísa PR. Lá vocês podem acompanhar um pouquinho mais do trabalho dela e das dicas que ela dá para vocês, tá bom? Hoje ela atende, o consultório dela é aqui em Mococa, na Clínica de Saúde Integrada do Idoso, que é CSI. E, além disso, dá plantões e também atende no postinho Nenê Pereira Lima. Isso. Muito obrigada. Curtam esse vídeo, compartilhem e ativem o sininho das próximas notificações. Até mais.